Noiva, você quer saber mais sobre um dos lugares mais fotografados e desejados do seu casamento? Assista esse vídeo. Primeira coisa, né? A mesa de doces, ela é composta por algumas situações, não só os docinhos especificamente. Sim. Então nós temos os doces precisam vir nas forminhas. Então, quando você estiver em negociação com a sua doceira, levantar esse assunto, mas e as forminhas? As forminhas estão dentro desse custo? Existe algum modelo que você já me entrega esses doces? Ou nós precisaremos comprar à parte, né? As peças que os doces serão colocados também é um outro ponto à parte. Ah, mas o decorador coloca. Não é assim. Né? Tem doceira que não tem, tem buffet que não tem, decorador que não tem. Então, cada caso é um caso, cada situação é única e por isso que nós colocamos aqui, para que você já fique atenta a essa questão. Né? A questão da arrumação também precisa fazer parte dessa questão. Os doces, nem sempre as doceiras arrumam. Existem doceiras que entregam, né? E existem decoradores que arrumam, decoradores que não arrumam. Então, tudo isso são questões que precisam ser levantadas já desde o início. Não adianta ir lá na doceira comprar os docinhos e depois, e a forminha? Mas vai pôr uma peça para doce? Não sabia que precisava. Arrumar a mesa? Mas não é o fulano que arruma, não é a doceira que arruma. Então, nós estamos aqui para te alertar e já levantar esses assuntos desde já. Né? Sim, porque às vezes a gente fala de mesa de doces, as noivas pensam assim, é só escolher o doce, já tá tudo certo, tá tudo pronto, né? Então, na hora que a gente começa a abordar tudo isso que a Adriana falou, as noivas ficam espantadas, né? Porque tem muito mais coisa que envolve a mesa de doce. Sim. E não só a questão como a Adriana falou, das peças, né, de alguns detalhes a mais, mas também dessa conversa entre os profissionais, né? O que faz parte do decorador, o que faz parte da doceira, né? Cada profissional trabalha de um jeito, como a Adriana disse. Tem alguns profissionais que fornecem peça, outros fazem a arrumação. Muitas vezes nós, como assessoria, contratamos uma copeira, né, que arruma os doces e também fica lá durante a noite para auxiliar nessa questão da mesa, deixar sempre organizada. Então sempre vai de caso para caso. Isso é algo também a ser conversado com o seu decorador, com a sua doceira, né? No casamento que nós teremos semana que vem, um na sexta e um no sábado, né? Então, os doces da sexta vão vir de uma doceira e nós locamos as peças de doce. Os doces do sábado virão de duas doceiras diferentes e também fizemos a locação das peças para o mês de doce. Sim. Então, é o que eu falo, cada caso é um caso, né? Tem festas que a própria empresa dos doces já tem esse material para estar fornecendo, claro que dentro de um custo também. Nós não estamos falando aqui que as doceiras trazem as peças e fazem a arrumação sem um custo, tá pessoal? Tudo tem um custo, tudo tem um trabalho. O valor do doce é o valor do doce, a arrumação ou locação de peças, aí é uma outra questão. Sim, né? sim. E dentro da mesa de doce também, só para complementar, que nós temos o bolo fake, né? Ou o bolo cenográfico. Então, os docinhos, as forminhas, as peças para os doces. Quem fará a arrumação dos doces? E temos ali como um elemento importante na mesa de doce o bolo, que muitas vezes a doceira pode fornecer ou não, ou nós teremos que estar procurando uma empresa especializada, né? Vai depender da doceira que você contratar. Né? Sim, e outra coisa que na verdade foi até de onde surgiu esse ponto, vamos falar sobre mesa de doce, é que na semana passada a gente tinha recebido uma caixinha de doces, né? Pra gente degustar. E aí eu acabei comentando aqui no Easter falando que muitas noivas, inclusive nossas noivas, não imaginam da variedade de doces que dá pra colocar em uma mesa, né? Que muitas vezes elas pensam assim, 5 tipos tá bom, 6 tipos tá bom. Então a gente quer falar um pouquinho disso pra vocês. Que na verdade, né, claro que tudo vai depender da quantidade, do orçamento, né? Nós vamos falar tudo que tá envolvido
em torno disso, mas uma mesa de doce ela pode ter 12, 15 tipos de variedade de doces, então isso é muito legal. Sim, nós não estamos falando de quantidade por pessoa, Sim. de variedade de sabores, Sim. né? Então, a quantidade de doce está ligada ao seu número de pessoas. Então, se você... Tudo, né, tá ligado sempre ao número de pessoas, a gente sempre cai nesse ponto. Sim. Então, a compra de doce a doceira vai te perguntar, para quantas pessoas é a sua festa? Ah, minha festa é para 200 pessoas. Então, daí pra frente, vai depender daquela questão que nós falamos semana passada, do seu orçamento. Então, vamos dizer, o que seria um número justo, né, para uma mesa de doce? Vamos dizer, digamos, né? para começar ali minimamente com 5 docinhos por convidado. Então, uma festa de 200 pessoas, teríamos 1000 doces. Agora, com 5 docinhos por convidado, com 1000 doces, o ideal é nós não fazermos uma variedade tão grande. Como a Aline comentou, 12, 15, nós já tivemos mesa até com 20 tipos de doce. Para 1000 doces, o ideal então é você estar trabalhando ali com 5, 6, né, ali, opções de doce, tipos de doce, né, sabores diferentes, para que você consiga estar adequando essa quantidade ao seu número de convidados, né? Sim, porque isso é algo que a gente observa, né, muito, porque a gente sempre gosta de falar que nós, como assessoria, apesar de, né, não somos nós que produzimos o doce, mas a gente que vê ali, né, na festa, quais doces normalmente são aqueles que saem ou não saem, né, o que sobra, vamos dizer assim, quando sobra. É o que eu falo, a gente que guarda, né, Sim, quando sobra, né? Sim, exatamente. Então, por isso que a gente consegue ter essa noção do que... Ai, desculpa, tinha um cabelo aqui. A gente consegue ter essa noção do que realmente, né, os convidados normalmente aceitam melhor de doces. Então, é isso que a Adriana falou da variedade, né? Então, a gente percebe que, assim, quanto maior a variedade, maior o consumo de doces. E quanto menor a variedade, menor o consumo também. Porque você pensa que tem 12 tipos de docinho, por exemplo, e você é convidada. Então, normalmente, o convidado ele quer experimentar um docinho de cada. Se a gente tem ali uma variedade de 5, 6 docinhos, então ele não come o tanto que ele comeria se essa variedade fosse maior. Então a gente até fala, né, tem algumas noivas que querem economizar nessa questão da mesa de doces, então a gente fala, vamos tentar reduzir a variedade para reduzir também esse consumo, né? 12, 15, 20 tipos, a gente tá falando de uma mesa de 2.500, 3.000 a gente tá falando ali de 6, 7 doces por pessoa e que tá com um orçamento também um pouco mais folgado, né? Sim, 3.000 doces se for uma festa para 300, 400 pessoas, o número de doce, como nós falamos, tem que ser proporcional, né? Sim, com certeza. E essa divisão, a questão da sobremesa, né, ali também é importante se o buffet vai ter, né? Sim, porque a gente fala que às vezes chega uma noiva e fala assim, eu não gostaria de investir tanto numa mesa de doce, assim, com uma grande variedade, uma grande quantidade, né? Então, assim, é legal você observar se o seu buffet vai oferecer algum tipo de sobremesa. Porque se ele já oferece algum tipo de sobremesa, realmente você consegue também dar uma reduzida nessa questão dos docinhos, né? Agora, se ele não oferecer e todo o doce da festa está baseado na sua mesa, então acho bom você olhar com um pouco mais de carinho em relação a essa questão da quantidade, para não deixar faltar, né? Até essa questão da quantidade é uma coisa que nem tá aqui, né? Sobre a questão dos saquinhos. Ah, sim, sim. Infelizmente, nós temos visto hoje um comportamento de algumas pessoas, né? Convidados na festa, que se você disponibiliza, você presenteou com chinelo, alguma coisa assim, e você deu na embalagem, infelizmente essa embalagem, eu falo, ela acaba virando ali uma marmitinha de doces, né? Sim. Então as pessoas já estão tendo esse comportamento de estar levando doces das festas hoje, isso está generalizado, né? Sim. É uma coisa assim normal, as pessoas hoje em dia nem encaram mais, nem fica espantado, né? Sim. Mas se tiver o tal do saquinho, então aí vai te complicar. Aí vai complicar, né? Agora, sobre uma questão de dentro da variedade, né? Como que nós
junto com a doceira, é claro, sempre, né? A gente sugere que vocês dividam a questão dos sabores. Primeiro, antes da gente começar a falar sobre isso, os noivos, a gente percebe muito que eles normalmente, assim, eles pensam, o morango é o campeão, né? Eu gosto de morango, vamos colocar aí 300, 400 de morango, né? E aí o resto que se divide. Então a gente sempre fala que não só nos docinhos, mas na festa de uma maneira geral, não funciona bem assim, né? A gente tem que pensar nos convidados e não só no gosto dos noivos. Tanto em relação ao buffet, quanto em relação aos doces e tudo que envolve a festa, a gente tem que lembrar que nós tiramos ali 100, 200, 300 pessoas de casa pra estar ali com vocês. Então a gente tem que tentar ao máximo atender o gosto da maioria, né? Fazer escolhas que tenham um paladar unânime, né? Claro que também os doces... Isso. Perdão, tem os doces também, claro que os noivos gostam. Mas não se esquecendo dos convidados, né? Sim, por isso que a gente sempre sugere, né? Eu creio que também é uma indicação das doceiras, né? Coloque aí 50% dentro dos chocolates, né? Depois a gente precisa passar um pouco pelas frutas, que dentro das frutas então nós temos o coco, o morango, uma trufa de limão, um maracujá. Temos também a categoria das castanhas, né, que é importante ter alguma coisa ali, uma nozes, uma amêndoa. E também temos aqui, que eu acabei não escrevendo, os doces de ovos, que eu falo é mais a nossa geração, né, as mães é que gostam, né, mas é legal ter alguma coisa. Então você fazer uma divisão e dar uma pincelada, você fica com uma mesa que vai agradar os jovens, tendo ali a parte de brigadeiria, os docinhos com frutas, castanhas, ovos, que atende a um público mais velho, porque afinal o casamento tem pessoas de toda a faixa etária, né? Sim, eu mesmo, por exemplo, eu amo esses docinhos mais tradicionais, amo tudo que é de castanha. E doce de mãe. Exato, e eu não gosto de nada de chocolate. Então por isso que a gente tem que pensar de uma maneira geral em todos os convidados, né? Na hora de escolher o doce. E, inclusive os noivos, eles costumam conhecer qual é o perfil do convidado deles. Então nós já tivemos casais assim de noivos que eles eram mais jovens. E realmente os convidados deles, assim, vamos colocar aí, 70%, 80% eram jovens. Então eles falaram, eu quero investir um pouco mais na parte de brigadeiria, né, do que esses doces mais tradicionais. Muitas vezes, então, quando o casal, não, vai ter muito amigos dos meus pais, né, tudo. Então vamos colocar um pouco a mais desses doces tradicionais. Então tudo isso são os noivos também que vão saber de acordo com o perfil da festa deles. Vamos seguir então. Bom, e como tá aqui, né, live da semana passada eu falei, né, faz 40 e poucos anos que eu trabalho com festa, né, então sempre a mesa de doce é a campeã, né, a atração, como a gente chama, a cereja do bolo do casamento. Sim, né? É o lugar mais fotografado também, porque Sim. a gente vê muito isso, né? Sim. Que todo mundo, os convidados, para ali pra tirar foto. Tanto é que até hoje as fotos protocolares, as mais tradicionais, continuam sendo na frente da mesa do bolo, né? Sim. Então não fugiu, não é fora de moda, porque a gente vê aí um monte de blogueiro, um monte de coisa ainda na internet, né? Os famosos fazendo isso. Então os fotógrafos agradecem, né? Uma bela mesa de doce para tirar foto. E uma coisa que a gente não pode se esquecer, que uma mesa de doce, ela é de doce, ela não é uma mesa de flor. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Porque os doces, para eles não se perderem ali, né? Nessa decoração. Então você saber você saber a sua decoração, o estilo da sua decoração, o estilo da festa que você imagina, né? Pra tudo tá adequado e tá dentro dessa linha, né? Sim, tem clientes, né? Na escolha do decorador, ela já vai ter esse perfil e essa noção, né? Do estilo de mesa que ele costuma fazer. E a gente sempre sugere que você faça aí um levantamento das fotos que você gosta e vai apresentando para o seu decorador para falar, olha, gostaria que ficasse assim, né? Já teve muitas noivas, né? Eu quero a minha mesa lotada de flores. Sim. Então, tem perfil de todo gosto. A gente só precisa ter esse equilíbrio, né? E como nós colocamos aqui, ter esse entrosamento, esse alinhamento entre decorador e doceira.
que aqui na nossa região isso acontece de maneira super natural, né? Ai, liga pro decorador, que cor de forminha que você quer, quais as peças que você quer. Então, elas trabalham em conjunto, tendo essa consciência de que o trabalho de uma tá ligado diretamente ao trabalho do outro. Sim, né? E por que tudo, na verdade, a gente gosta de falar que é um trabalho em conjunto, né? Esses profissionais, eles precisam estar alinhados, porque a forminha, por exemplo, que parece uma coisa tão pequena, mas você pensar 1000 doces em cima de uma mesa, né, com forminhas, então a cor da forminha, os tons, tudo é algo que interfere, que muda ali completamente. Então você está fazendo a sua festa mais pro prata ou pro cobre, então essas peças também têm que acompanhar esse raciocínio que está na festa, né? Sim. Então tudo isso tem que ser levado em conta. O horário do seu casamento, então por exemplo, vou fazer um casamento no campo à tarde. Será que compensa colocar muita coisa com fruta, com chocolate, né? Dependendo da posição da mesa, pode ser que derreta. Então tem que tomar cuidado com várias coisas, né? Em relação a isso, ao seu estilo de festa, ao horário, ao local. Tudo tem que ser levado em conta, né? Até como a Aline disse super bem, a escolha do seu cardápio de doces também depende, claro que em primeiro lugar, do gosto de vocês, da direção que a sua doceira, né, ou as doceiras vão estar te passando, horário, isso daí é super importante, né? E uma coisa também que a gente não pode deixar de falar é a questão do bolo, né? Então, por exemplo, isso também é algo que tem que estar ali conversado entre decorador e doceira, porque assim, qual é o tamanho dessa mesa de doce, qual é o tamanho da sua festa, isso interfere na proporção do bolo, né, muitas vezes. Na verdade, né, até mesmo assim, a altura dos noivos, né, a altura do pé direito da onde está sendo o casamento. Então você vai trabalhar num lugar de pé direito muito baixo, não dá para ter um bolo de 8 andares. Ou o contrário, se vocês estão num salão que tem um pé direito de 5 metros, 7 metros, nós não podemos trabalhar com um bolo de 2, 3 andares. Sim. Então tudo tem que ser proporcional, tem que ser analisado, né? E escolhido. E tá vendo com a doceira se ela faz esse trabalho do bolo, se ela também fornece, ou se você vai precisar buscar num outro fornecedor, né? Sim. Existem, ou se o próprio buffet também fornece. Algumas empresas que a gente já trabalhou têm um bolo para disponibilizar. Sim. Então isso aí é uma pauta, né, que está dentro da mesa de doce também. Sim, né? Mas a gente sempre gosta de deixar claro do seguinte, e a gente deixa claro isso em todos os nossos vídeos e também nas nossas lives, que tudo que a gente fala aqui, claro que nós estamos falando para uma coisa harmônica, para ficar ali acompanhando um raciocínio de uma festa, mas claro que tem que levar em conta também o gosto dos noivos. Então nós já tivemos noivos que assim, os dois eram muito altos, né? O pé direito do local era alto e o doce não tinha nenhum andar. O bolo, perdão. O bolo não tinha nenhum andar, porque eles quiseram. Então os doces estavam todos chapados na mesa, né? Sem peça nenhuma. E o bolo também tava ali todo liso, chapado na mesa, não tinha nenhum andar. Então assim, era o gosto dele, tava a cara deles, né? Então tudo bem. Mas assim, dentro do que a gente normalmente, nós e as doceiras, né, aconselham, é isso. Outra coisa que eu também, né, gosto de falar, inclusive há um tempo atrás gravei um Mister falando isso, que é a questão assim, nossa, mas a assessoria, né, acompanha até pra escolher doce, mas a noiva, a gente recebeu essa mensagem. Ela falou, a noiva não pode nem escolher o doce que gosta. Ela falou assim, a noiva não sabe nem do que gosta, né, não consegue ir na degustação sozinha, precisa de uma assessoria. Na verdade, a gente sempre fala assim, o papel da assessoria, um dos, né, papéis da assessoria, porque a gente fez até uma live aqui já falando sobre o N papéis da assessoria, é a questão de facilitar para a noiva, né? Sim, claro. Então, por exemplo, isso é óbvio que a noiva, ela sabe o doce que ela gosta. Quando a gente vai também junto escolher o convite, é óbvio que ela sabe qual convite ela gosta, qual cor ela quer ou ela não quer. Mas tem alguns detalhes que elas não reparam. Então, como a gente falou aqui no começo, né? Nós sabemos que tem alguns docinhos que eles normalmente sobram. Então, a noiva, às vezes, é o doce que a noiva mais gosta.
tudo bem, vamos ser no casamento, é óbvio, o casamento é dela. Mas a gente não precisa pedir uma quantidade de 300, 400 doces daquele tipo, sendo que a gente sabe que é um doce que não tem muita aceitação, não tem muita saída. Então a gente sempre gosta de estar ali na degustação, nesse tipo de situação, pra também, alguma forma, como assim, ajudar ela, também dar um suporte pra doceira, porque muitas vezes essa noiva tá com a gente há 6, 7, 8 meses e é a primeira vez que a doceira tá vendo ela. Então a gente já sabe ali mais ou menos o que ela gosta, o que ela não gosta, o que eles esperam dessa mesa de doce. Então a gente também consegue dar essa visão geral para a própria doceira. É uma série de fatores, né? Se uma degustação poderia levar a noiva e a doceira em torno de 2 horas, quando nós acompanhamos, vamos dizer que esse tempo ele acaba caindo para 1 hora. Por quê? Sim. Que é exatamente o nosso papel, otimizar o tempo da nossa cliente, né? Sim. E com certeza nós também procuramos auxiliar as doceiras por nós já conhecermos. E então, assim, até peço para essa pessoa que quando fez essa observação, quando a cliente contrata uma empresa de assessoria para acompanhá-la, ela quer, né? Esse acompanhamento. Ela quer que nós facilitemos as situações para ela, né? Então, olha, aqui eu tenho um cardápio com 50 doces, mas então ela olha pra gente e fala assim, Dri, quais você me sugere? Quais você acha que sai mais? Quais são os que saem menos? E aí, então, é isso, é um companheirismo que nós temos, né? Uma amizade que a gente cria e estamos ali para isso, né? A noiva, ela não está se importando que ela vai ter esses pitacos na mesa de doce, ela está nos pagando para isso, né? Sim. São conselhos profissionais. E justamente, né? Por ser um Oi, conselho... Luana! Outra noiva nossa. Muita cliente nossa entrando aqui. Sim, a Lilian Passamai. Oi, Lilian! Eu amei esse negócio. A Lilian que sempre acompanha a gente. Então, dentro disso que a Adriana falou, né? Realmente, na verdade, com esses pitacos, vamos dizer assim, a noiva se sente segura. Então, justamente... Que é o nosso objetivo. Que é o nosso objetivo, exatamente. Noiva segura. Noiva segura. Porque a maioria, pelo menos, das nossas noivas, tá? Tem alguma coisa ou outra que elas chegam já contratados? Sim. Mas a maioria não chegam. Então, isso que a gente falou. Nós passamos ali muito mais tempo com elas do que qualquer outro profissional. Então, elas já têm essa segurança, né? De realmente assim, olha, eu gostei disso. Convite, então, se a gente não tá junto, olha, eu gostei disso, Dri, mas o que você acha, né? Você gosta dessa cor também? Sempre tem essa validação por saber que é dentro da nossa área, aquilo que a gente faz todos os dias, né? E é uma coisa que a gente sempre comenta, que nós casamos todos os finais de semana, mas a noiva casa uma vez só. Então ela realmente quer fazer ali escolhas seguras. Então esse entra muito dentro do nosso papel, né? Apesar da gente não ser doceira, mas a gente entende ali o que numa festa pode ficar melhor ou não. Mas já enrolei muito brigadeiro, hein? Mas é exatamente isso, como a Aline citou um exemplo dos convites, né? Não é o assunto aqui, mas só falando sobre o papel da assessoria, né? Independe se é uma cliente com um orçamento enxuto, se é uma cliente com um orçamento um pouco mais folgado, o nosso trabalho é exatamente esse, ajudá-la a escolher o modelo que mais agrada, um modelo que, como ela diz, tá usando esse, o que você acha, esse tamanho, ela já vai definir o que ela gosta e o que ela não gosta e nós vamos então ali auxiliar. Eu creio que hoje é uma característica grande do mundo corporativo e nas especializações, nas especialidades. Então, a noiva, um exemplo, ela pode ser advogada, médica, ela não entende de festa. Então, ela contratou uma empresa especializada para auxiliá-la na montagem do seu casamento, nas escolhas do seu casamento. Esse é o nosso papel. De maneira nenhuma queremos ser invasivas com as nossas clientes, né? E tudo que fazemos é porque está dentro do nosso pacote. Sim, com certeza. Gente, mas vamos lá. Antes de começar a ler aqui, que eu vi que a gente tem 3 perguntas, eu queria falar pra vocês o seguinte, porque vocês nos mandem sugestões de assuntos... Peraí. Esse cabelo.
que vocês nos mandem sugestões de assuntos que vocês querem ver a gente falar aqui, né? Porque muitas vezes, igual esse do doce, né? Foi algo que eu postei no History, assim, e aí começou a chover de pergunta pra gente. Ah, porque vocês indicam de quantidade? Mas como assim? 15 tipos de doce? Então, nos sugiram temas, porque toda quinta-feira à noite a gente tá fazendo live, né? E a gente quer falar aqui com vocês ao vivo, responder, né? Precisamos de assunto, né? Precisamos de assunto. E não mais importante do que a gente, muitas vezes, os nossos assuntos aqui, são assuntos que a gente vê, assim, que as nossas noivas em reuniões presenciais tem dúvidas e a gente traz aqui. Mas às vezes a sua dúvida pode ser outra, né? E até porque a gente não tem só noivas aqui no Instagram também, né? Sim, nós temos aqui nossas colegas de trabalho, né? Sim. De assessoria cerimonial, doceiros, né? Sim. Temos aqui uma galera que tá junto com a gente aí toda semana. Sim. Né? E caso você assista essa live depois, porque a gente já teve esse feedback de várias pessoas que falam assim, ai, eu perdi a live, mas como vocês gravam, fica 24 horas aqui gravado, né? Eu acabo assistindo depois. Se você ainda assim tiver alguma dúvida, nos mande, que vai ser um prazer responder. Mas agora então a gente vai ler, que eu já vi aqui que tem 3 perguntas. Uma das perguntas está aqui na tela. Peraí. Espetáculo cerimonial. Vou ler a pergunta. Drialine, estou com uma noiva que ela quer misturar docinhos com doces típicos de Minas Gerais. Goiabada, molinha, na tavinho de vidro. Deve ser tacinha. Tacinha, na tacinha de vidro. O que eu faço? Posso misturar ou faço nessa separada? Uma mesa separada. Entendi. Olha, eu já tivemos um casamento, né, que aconteceu uma situação parecida, mas eram doces que a mãe da noiva... Da Marina, é. Ah, e foi super legal. E aí, legal. então, teve uma mesa ao lado da mesa de doces, e aí nós colocamos ali docinhos da... Tava o nome da mãe da noiva, né? Então tava lá docinhos da TT. Sim. E quem gosta, então, tava ali se servindo. Nós tínhamos as 2 opções. Nós fizemos a opção, em consenso com a família, de não misturarmos. Deixamos à parte, né? E bem ao lado da mesa de doce principal da festa. Sim, foi um sucesso, porque a mãe dela cozinha maravilhosamente bem. Então, os doces são perfeitos. Os doces são perfeitos, então assim, fez sucesso total, igual a mesa de doces. Eu particularmente nesse dia comi só os doces da TT. Sim, mas então eles ficaram numa mesa à parte, Sim, né? numa mesa à parte. Sim, então é uma solução aqui pra pergunta que nos mandaram. Colocar doces diet na mesa de doce. O que a gente acha disso? Na verdade, posso começar essa? Pode, vamos ver se vai empatar com o que eu penso. Não, na verdade, o que eu ia falar é o seguinte, nós temos tido muito casamento que tem convidados, né, com essa questão de diabetes e procuram por doces diet, só que assim, também tem uma questão de orçamento. Então, por exemplo, eu posso investir um pouco mais na minha mesa de doce, então colocar um doce diet ali na própria mesa, né? Já tivemos um casamento, alguns, né, que eles sabiam os convidados específicos, eram pessoas mais velhas, que tinham diabetes, então eles prepararam uma caixinha individual com 4, 5 doces ali dentro e entregaram para esse convidado de forma individual, não deixaram ali na mesa, né? O que eu ia comentar é exatamente isso, né? Normalmente a família sabe quem são os diabéticos mais próximos. Não dá para nós sabermos dentro de uma lista de 200 pessoas todos que são diabéticos. Sim. Mas dentro das pessoas mais próximas, com certeza, dá pra você saber. E aí, então, nesse caso, nós tínhamos ali, fizemos, eu creio que umas 20 caixinhas, né? Com 10 docinhos diet, cada caixinha, para entregar para esses familiares que eram os diabéticos. E fizemos também com um pouco de folga, se alguém mais tivesse. E assim foi. Só que esses docinhos não estavam na mesa. Eles ficavam na cozinha, né, em refrigeração, porque eles precisam estar sob refrigeração, são mais sensíveis. E aí eu ia buscando conforme a necessidade. Eu gostaria e tal. Então deu super certo. A questão de colocar o doce diet na mesa, ele tem essa questão da sensibilidade, da durabilidade, que ele não pode ficar tanto tempo fora da refrigeração. E também, muitas pessoas curiosas, elas não são diabéticas, mas elas vão acabar se servindo
por estar ali. Sim, por isso que tem que ter quantidade, né? Então, se quiser colocar na mesa, é legal, mas tem então essa questão de algumas caixinhas separadas para estar entregando para as pessoas que você sabe, para que realmente quem é diabético não fique sem o docinho. Sim. E aí agora então a nossa última pergunta: colocar a plaquinha de identificação na mesa de doces, sim ou não? Olha, eu creio que isso é uma opção bem pessoal, né? Se você me perguntar, mas e no seu trabalho, como tem sido? Olha, de 10 casamentos, 8 não. 9 não coloca plaquinha, né? Então, nesse nosso histórico, poucas noivas quiseram providenciar a plaquinha, porque o doce praticamente, quando você olha, você já identifica o sabor, o paladar, e a questão da plaquinha, ela cai com facilidade, precisa ser uma situação assim bem estruturada. Se você colocou ali uma plaquinha que é um camafeu, né? E aí alguém mudou aquela travessa de lugar e não mudou a plaquinha. Então tem ali um operacional. Oi, Natália! Sim. Sim, mas na verdade assim, sobre a plaquinha, tem duas coisas que eu acho bem assim, legais em relação à plaquinha. Primeiro, se você tem uma variedade de doces, como nós falamos, né? 12, 15 tipos de doce, eu acho legal a plaquinha, né? Assim, se tá usando fora daqui, enfim, eu não sei. As nossas noivas quase não usam, mas ainda assim eu acho que fica uma forma dos convidados saberem ali quais são os doces. Não colocar a plaquinha espetadinha no doce, mas ali na frente, né? Sim. Então, a copeira, ter uma copeira ali por perto, sempre, como nós falamos no começo, ajeitando aquela mesa, cuidando daquela mesa de doce, né, realmente. E pondo um pouco de respeito, vamos dizer assim. Sim. E também ali, pra auxiliar nesse cuidado com as plaquinhas e tudo mais, fica uma coisa bacana, porque eu pelo menos já vi várias vezes convidado falando, chegando em mim falando, você sabe que doce é esse, e esse, e esse. Então, a plaquinha também é algo que ela segura... Auxilia nesse ponto, né? Sim, e eu acho também que ela segura na questão do desperdício, porque muitos convidados, eles mordem o doce, vê que não é aquilo que eles imaginavam, ou eles não gostam, e acaba deixando ali, ou eles jogam. Então, a plaquinha, ela faz bem até essas duas funções, assim, né? Tanto na questão dessa identificação, gostei, quanto também da questão do desperdício, porque daí os convidados já pegam aquele doce consciente do que ele é, né? Mas é isso.